Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa senhora, travou aqui um negocinho, entrou algum barulho aqui, vamos, que eu não imaginava aqui, pera um pouquinho. Nossa senhora, onde é que tá? Pera um pouquinho, boa noite, gente, boa noite, tô aqui. Só tô tentando desligar aqui alguma coisa que ligou aqui do YouTube. Desligando, boa noite, boa noite. Desculpe aqui, problemas técnicos. Hoje temos mais uma live aqui no Feliz Sem Tabaco. Vamos chegando, boa noite. Ei, 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 ei. Hoje temos mais um convidado. E hoje vamos falar um pouquinho de os olhos e o cigarro. Será que tem relação? Os olhos e o cigarro. Temos um ilustre convidado aqui, professor de oftalmologia. Daqui a pouco eu vou chamar. Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não faz uma live, na verdade, quando a gente faz uma vez por semana, a gente fica com saudade de entrar ao vivo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só colocar o título, que é sempre os olhos e o cigarro. Não vou ficar fazendo spoiler, eu vou chamar já o nosso convidado. Deixa eu só ir preparando aqui o fixar comentário. Aqui, ó. Maravilha, mais uma live. Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí Espero que sim. Quem tá entrando aqui? Tati entrando, Emerson. Hoje temos mais uma live aqui no Feliz Sem Tabaco, que vai falar sobre os olhos e o cigarro. A gente vai conversar com um especialista e o colega médico oftalmologista que vai participar, ele é professor lá na faculdade da ABC. Vou deixar ele se apresentar. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal. Opa, já captei aqui o nosso convidado. Vamos lá. Já achei. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Tô ouvindo já alguma coisa. Fala, Thompson! E aí, doutor Márcio, Tá, como vai o senhor? tá me ouvindo direitinho? Por favor, nada de doutor aqui. Por favor. Tá bom. Sei que também é Você professor me lá na escuta bem? faculdade do ABC. Escuto, tá tudo ótimo, tá perfeito. Perfeito. E aí, tudo em paz, Thompson? Como é que você tá? Como é que tá o Tudo em Covid na paz. sua vida? Então, o Covid chegou para balançar tudo, né? E vamos ver, as coisas estão ruins ainda, assim, né? Meio atrapalhado, mas eu acho que no ponto de vista de trabalho, começou a querer a gente precisar voltar, né? As coisas, as doenças não param, né? Não paro. Isso que a gente. Tanto no consultório como na faculdade, Na faculdade, a como gente é que precisou tá? Já voltar voltou para ver. Já mais? voltou recentemente, mas a gente está num ritmo um pouco mais lento. Mas assim, o volume lá de pacientes é muito grande, né? Então a gente não consegue. A gente relutou em voltar com segurança, né? E agora voltou, mas a gente está aumentando o volume de atendimento aos poucos para dar segurança para todos, né? Cirurgia eletiva voltou? Cirurgia eletiva ainda não. Eu sou da parte de retina lá da faculdade, né? Então já não é um departamento que a gente tem tantas cirurgias eletivas. Tem as urgências e as menos urgências, mas estamos priorizando as urgências nesse momento. Problemas de retina é uma coisa que não deixa de ser. Essas, na verdade, a gente nem chegou a parar, né? Bom, Mas é isso aí, estamos voltando. primeiro que eu gostaria de agradecer, grande Rodrigo Thompson, o seu tempo. Eu sei que você está em casa e aí com as crianças, e recentemente nós nos encontramos. Eu sempre falo que as pessoas que eu trago aqui, Thompson, a gente se conheceu lá na faculdade, e na verdade as pessoas que eu trago são pessoas que eu me sintonizo, me conecto por princípios e valores. E recentemente a gente se encontrou, né, por conta das suas filhas. Os filhos estudam em conjunto e não foi por acaso, como nada nessa vida é por acaso. A gente se encontrou lá na faculdade, lá para Sim, trás.
e agora, por conta dos filhos, nos reencontramos e aí veio toda essa situação. E eu queria primeiro te agradecer o seu tempo e queria que você se apresentasse aqui para todo mundo. Eu já dei um spoilerzinho de você antes de você entrar, mas eu queria que você se apresentasse, porque você tem um currículo enorme aqui e queria que você Não, ficasse à vontade de se apresentar. Eu te apresentei como professor da faculdade do ABC, mas fica à vontade aqui para te apresentar para o meu público, não. que vai ficar gravado. Depois eu vou te pedir a permissão para deixar gravado. As pessoas consomem sempre, elas não conseguem entrar ao vivo, mas eu sempre deixo esse conteúdo. Que eu vou te falar, Thompson, eu nunca deixei esse conteúdo. A gente tem feito materiais que, inclusive, são novidades para mim. Tá bom? Então, assim, a gente tem começado a correlacionar muito do cigarro com as diversas especialidades e tem sido muito rico. Eu já trouxe dermatologista para falar, então isso tem ajudado bastante a levar todo o impacto do cigarro. Mas primeiro, se apresenta e a gente vai batendo um papo aqui bem tranquilo conforme vão chegando as questões aqui para a gente também sobre os olhos e o cigarro. Thompson, por favor, se apresenta. Perfeito. Obrigado. Obrigado você, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu que me sinto honrado. Você é um cara que profissionalmente eu admiro muito pela sua formação e muito pelo que se tem feito assim nesse teu ramo aí do tabagismo. Eu acho uma coisa muito legal, muito válida, né? E então é isso. A gente fez faculdade junto, né? Formamos em Santos em anos um pouquinho diferentes, mas hoje isso está diluído já, né? E lá atrás isso tinha um peso maior. E, e depois de formado, eu fiz minha especialização em oftalmologia aqui em São Paulo mesmo, no Hospital SEMA, que é um hospital de especialidade. E já fui para o ABC, para a Faculdade de Medicina do ABC, no ano de 2002, quando eu fui fazer meu fellow e meu R3 lá. E aí me especializei, fiz a parte de catarata, depois fiz a parte de retina, e fiquei na retina e fui ficando e virei preceptor. E hoje eu estou de preceptor até lá, estou há 18 anos já lá na faculdade, como preceptor do setor de retina e vítreo. E é isso aí. E hoje tocando consultório em São Paulo. E o lado acadêmico de manter na faculdade é muito bacana, né? Assim, eu fui muito bem recebido lá pelo time de lá, pela equipe de lá. E é muito prazeroso você manter o contato com pessoas e colegas de gerações diferentes, tanto os mais velhos como os da nossa geração e ainda os mais novos que estão sempre sendo renovados. Isso dá um estímulo para a gente continuar sempre estudando, ensinando, mas talvez mais do que ensinando, aprendendo, né? Eu acho que isso é muito legal do que ficar fechado na vida do consultório somente. Então é Perfeito, isso. Thompson. Até é interessante falar, porque você fez um fellow, e eu aproveitaria a perguntar para traduzir aqui para todo mundo, né? O que é esse fellow e o que hoje você, como docente, lá, então, só para todo mundo entender, ele é professor na faculdade do ABC, então, contextualizar um pouquinho, e explica o que foi esse fellow, que a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, e o que você fez no olho. Qual é a especialização? Traduz um pouquinho para todo mundo aí a retina, o vítreo, né? Dá uma introduzida anatomicamente para as pessoas que não entendem um pouquinho e já estimula a todos que se tiver alguém que fuma, que vocês queiram que eu escute, eu deixei fixo aqui, hoje a gente está com o professor de oftalmologia, o Rodrigo Thompson, para falar um pouquinho das dúvidas que vocês têm ou em qualquer momento que você estiver assistindo isso, pode postar que eu tenho certeza que ele vai responder num futuro breve, quando você assistir esse vídeo. E estamos com o professor de oftalmo. Por favor, Thompson. É isso aí. Então, claro, isso é um ramo. A oftalmologia é uma parte da medicina que estuda especificamente o olho, né? E seus anexos, assim, as partes ao redor do olho, pálpebras, enfim. E me coloco à disposição, realmente, como o Márcio falou, para depois, se alguém tiver dúvidas, mandar para a gente pelo canal do Márcio, pelo meu. Enfim, a gente vai tentar sempre ajudar nessas dúvidas. Então, assim, o fellow que eu chamei é uma especialização, né? Depois da faculdade, eu fiz 2 anos de especialização em oftalmologia, estudando só olho, mas como um todo. Hoje esse curso atualmente é de 3 anos, na minha época era de 2 anos, e a partir desse segundo ano eu fui para uma subespecialização dentro da oftalmologia. Então eu fiz uma especialização na parte de catarata, que muitos já devem ter ouvido falar, um problema que muitos
pacientes vêm a ter, na maioria das vezes, no avançar da idade. Fiz especialização também de 1 ano na parte de córnea, que é a parte transparente aqui, anterior na parte na frente do olho, e retina, que foi a parte que eu me encantei, que eu me apeguei mais e comecei a me aprofundar, que é onde eu atuo hoje. E a retina nada mais é do que o fundo do olho. Quando a gente fala de fazer um exame de fundo de olho, basicamente é o exame da retina, que é onde tem parte dos vasos sanguíneos, a vascularização da retina do olho, uma parte do olho que muito importante porque é talvez a área mais nobre para falando em visão propriamente dito, né, que é onde estão as células nervosas que vão captar a imagem e vão levar essa imagem via nervo óptico para o cérebro para ser processada essa imagem. Então, para o público leigo, na verdade, que é a maior parte das pessoas, a gente compara muito o olho a uma máquina fotográfica, né? Então, a parte da frente do olho é como se fosse um conjunto de lentes, que é a córnea e o cristalino. E lá no fundo do olho, a retina, é como seria nas máquinas mais antigas da nossa geração, o filme fotográfico, né? Que também já não é mais tão fácil de entender para quem é mais novo agora, né? Mas é onde é captada a imagem. Então, é mais ou menos isso, assim, a minha área de especialização. Show, Thompson. Eu queria já aproveitar e entrar um pouquinho no conteúdo, e aí eu vou estimular todo mundo que agora que o povo está esquentando aqui, o povo entrando, bem-vindos, bem-vindo quem estiver chegando agora. Hoje o tema é sobre os olhos e o cigarro. Então, se você tiver algum fumante, aperta esse aviãozinho que tem aqui embaixo, aperta o aviãozinho, caminha para alguém que a gente vai estar com... A gente está com um professor de oftalmologia, Dr. Rodrigo Thompson, que vai explicar um pouquinho dessa relação. Eu já entraria nisso, Thompson, como é que existe essa relação mesmo do cara que está fumando? Como é que o fumante ele pode entender que existe sim algum problema em relação a ele estar fumando e vai ter algum efeito nos olhos? A gente já conversou sobre dermatologia, agora a gente está chegando em outros órgãos nobres e um dos principais são os olhos, né? Então, como é que tem essa relação? Existe a relação entre cigarro e doença ocular? Existe, Márcio. Na verdade, o cigarro, a relação com o cigarro com doenças no corpo todo estão, você sabe melhor do que eu, né? E o olho não escapa disso. O olho ele tem tanto efeitos localizados pela ação do fumo, ação física do fumo, por temperatura, e até pelas substâncias químicas que são ingeridas ou são inaladas, né, no hábito do fumo também, né? Então, substâncias tóxicas que vão fazer mal para algumas estruturas do olho, né? Então, hoje a gente sabe que algumas doenças doenças oculares são claramente ligadas ou pioradas, vamos chamar assim, pelo tabagismo, outras com uma relação ainda em estudo, menos evidente, mas cada vez mais a gente percebe situações que sim tem uma relação com o tabagismo, né, em várias estruturas do olho, o que vão repercutir em diferentes problemas ou diferentes doenças oculares pelo simples, se é que podemos falar que é simples, ato de fumar. E o que para o fumante entender, na verdade já teve alguma coisa aqui, eu vou colocando, ó, a Lore, ei Lore, tudo jóia? A Lore está perguntando assim, da relação entre glaucoma e cigarro, provavelmente alguém já cantou uma bola para ela, existe essa relação de glaucoma e cigarro? Por favor, pessoal, as dúvidas que vocês tenham, podem colocar aqui, vamos aproveitar o Dr. Thompson aqui para responder tudo que a gente queira saber, pode colocar os detalhes, porque vocês estão tendo acesso a um professor de oftalmologia para a gente demonstrar essa relação de cigarro. E aí, Thompson, alguma relação entre glaucoma e explica um pouquinho o que é glaucoma, muitos não sabem. Sim. A Lore, né? Lore já foi na canela já, né? Direto. Então, assim, na verdade, o glaucoma é uma doença que, na maioria das vezes, tem uma relação com o aumento da pressão intraocular, a pressão dentro do olho. O olho produz um líquido chamado humor aquoso, que preenche um espaço do olho
entre a córnea, que é essa parte da frente do olho, e a íris, que é a parte colorida. A gente chama esse espaço de câmara anterior do olho. E lá para trás vai ter a câmara posterior, que é preenchida por outra substância, que é o humor vítreo. O humor aquoso, ele é produzido e ele preenche essa parte da câmara anterior. E justamente tem estudos mais recentes que mostram que pode ter alteração nisso. O glaucoma acontece quando normalmente a pressão intraocular está aumentada, a pressão dentro do olho, que não tem nada a ver com a pressão arterial. A pressão intraocular é dada pela quantidade de líquido de humor aquoso que é produzida dentro do olho. Existe um fluxo natural dentro do olho, onde uma parte desse líquido é produzida e parte é escoada. Eu faço uma analogia meio besta, mas que é mais fácil de entender, onde imagina uma torneira aberta e o ralo. Então a torneira produz água e o ralo drena essa água. Se a gente tiver um equilíbrio dessa produção e desse escoamento, nunca vai transbordar a pia. Só que o olho é um sistema fechado e não é aberto como a pia, então não tem como transbordar. Se a torneira estiver muito aberta ou o ralo estiver entupido, essa água da pia vai transbordar. No olho não há o transbordar porque é um sistema fechado. Então é como se essa água ou esse humor aquoso excessivo aumentasse a pressão interna do olho. Isso leva a um dano das estruturas internas do olho, em última análise, ao nervo óptico. E danificando o nervo óptico, há um prejuízo de médio e longo prazo da visão. Isso é o glaucoma. Tá? Então, existem estudos recentes que o ato de fumar ele pode levar a um problema, um prejuízo no escoamento desse líquido de dentro do olho, do humor aquoso. Isso levantaria, diminuiria esse equilíbrio, fazendo com que a produção desse líquido fosse maior do que a capacidade de drenagem do olho, podendo elevar a pressão interna do olho e levando ao glaucoma. Essa doença, o glaucoma, a relação dela com o tabagismo não é uma coisa tão clara e tão evidente, mas já é uma coisa que aparece em alguns estudos recentes, né? Então, realmente existe, como ela perguntou, uma relação, sim, entre o glaucoma e o tabagismo. Ah, legal. E Ou essa seja, relação... o paciente que fuma, Não, pode falar. ele pode ter um aumento. Então, é tanto ruim para o paciente que já tem glaucoma ser fumante, como pelo risco de até ir para o fumante que não tem o glaucoma, teoricamente haveria um risco maior de desenvolvê-lo pelo aumento da pressão intraocular. E o fumante, o fato dele fumar, ele fica em mais risco de ter o glaucoma. É isso? Teria alguns estudos já mostrando essa relação? Então, na verdade, a relação ela está muito no aumento da pressão ocular, né? Então, se esse paciente tem uma pressão, eu diria, no limiar, que não lhe causaria, em condições normais, a doença, ele pode passar esse degrau e começar a ter dano pelo simples hábito de fumar. E o paciente que já tem o glaucoma, que é numa parcela menor, mas aí um problema maior ainda, porque o tabagismo poderia... toda a briga do tratamento do glaucoma, com o uso de colírios e medicamentos, é para se baixar a pressão. E você imagina você fumar, que você está indo contra isso, você está aumentando a pressão. Então, você estaria, no mínimo, anulando o tratamento que está se tentando fazer. Né? Então é realmente um prejuízo. Eu faço um paralelo para nós que estamos na área médica. A gente fala que medicina é a ciência das verdades transitórias. E aí eu vou traçar um paralelo dentro da própria hipertensão. E aí já puxando um pouquinho a sardinha, não sei que devo chamar algum colega para conversar a respeito disso também, porque a hipertensão ela não é uma doença tabaco relacionada. O que é isso? Vou fazer o paralelo meio com esse glaucoma com o glaucoma que você comentou, Thompson. Porque no passado, e assim, existe uma relação muito grande para o sexo masculino, ou seja, os homens que fumam, eles têm uma maior prevalência de hipertensão. Então isso é dose dependente. Quanto mais ele fuma, mais hipertenso a probabilidade dele se tornar hipertenso. Mas para as mulheres isso não era muito relacionado.
até eles fazerem um estudo que foi no começo de 2018 com mulheres na China, que tinha mais de 1 milhão de mulheres. Por quê? Porque lá eles têm que fazer o controle de natalidade. E aí eles viram, e lá a taxa de tabagismo é muito baixa em mulheres e muito alta em homens. Então eles foram avaliar o tabagismo passivo nas mulheres. E eles viram que as mulheres que fumavam com homens que fumavam 5 cigarros, 10 cigarros, 20 cigarros, 40 cigarros, também teve uma correlação com hipertensão pelo tabagismo passivo. E pelo N muito grande do estudo, eles conseguiram traçar essa correlação muito forte. Ou seja, a medicina é a ciência das verdades transitórias. E tem mais, a gente fala que o cigarro, ele não é o mesmo de 20 anos atrás, não é o mesmo de 10 anos atrás. A indústria do tabaco, ela não está parada. Ela está o tempo inteiro mexendo, colocando mais coisa ruim aí dentro do cigarro para justamente manter essa população viciada. Eu vou um pouquinho ainda nesse aspecto, Thompson. Existe alguma doença ocular que seja mais prevalente? Você falou que existe essa relação. Adorei essa explicação em relação à drenagem. Deixa eu voltar um pouquinho, que talvez as pessoas estejam um pouquinho não perguntando, mas é um exame bem simples que você avalia, né? Esse glaucoma, né? Você encosta um. Só explica É, como que você faz e depois eu isso. queria que você me respondesse também se existe alguma doença mais prevalente no fumante. Não Sim, sei se é sim, o sem dúvida. glaucoma, enfim. Na verdade, o glaucoma, essa relação existe, de aumento da pressão ocular, né? Mas não é uma coisa tão evidente como eu falei. Por isso que eu brinquei que ela foi lá na canela, lá é uma coisa menos, não é a principal que a gente diria, né? Mas assim, a avaliação do glaucoma, ela não é simplesmente pela pressão. A pressão ocular é talvez um dos principais fatores que a gente avalia em consultório. É um aparelhinho mesmo, a gente anestesia o olho com um colírio de anestésico e encosta uma espécie de um prisma na córnea que ele exerce uma pressão sobre a córnea que devolve essa pressão sobre ele e a gente mede essa pressão. Existe um intervalo de normalidade, do mesmo jeito que na pressão arterial existe o tal do normal, que para algumas pessoas pode ser alto, pode ser baixo, né? A gente está falando de média da população. A pressão ocular também é assim. Mas, no fundo, para dar um diagnóstico de glaucoma, a gente vai mais além. A gente tem que avaliar se há dano do nervo óptico já, se há uma perda de sensibilidade da visão. E existe um exame chamado campo visual, que a gente faz um exame para avaliar a periferia, porque a questão do glaucoma, para não me estender demais nesse tema, é que o glaucoma ele causa uma perda da visão, na maioria das vezes, lenta e progressiva, e no começo muito difícil de se perceber. Porque ele dá a perda da visão da periferia para o centro. Então, não é tão fácil do paciente perceber que está perdendo a visão da periferia. Por isso que existem exames mais detalhados, que é a campimetria visual, que ela avalia a percepção de visão periférica do paciente, fazendo com que a gente consiga perceber a perda de visão dele inicial antes que ele mesmo tenha percebido, tá? Então, a medida da pressão ocular e o exame de fundo de olho são os dois principais que a gente faz em consultório. Em qualquer suspeita que a gente queira faça de um glaucoma presente ou até de um acompanhamento de um paciente que já tem o glaucoma conhecido, a gente acaba lançando mão de mais exames que são complementares a esses iniciais. Então, se você já tem esse primeiro exame alterado, aí você, no mesmo, você dá uma sequência, ou é um outro exame um pouquinho mais complexo? Na verdade, se eu fizer um exame de consultório, que é praxe, todo paciente com mais de 40 anos de idade, eu faço a medida da pressão ocular de rotina no consultório, no exame anual dele. Se eu faço uma medida de pressão e ele tem mantido essa pressão no nível normal e controlada, faço fundo de olho e o nervo óptico dele tem um aspecto normal, não tem uma história familiar de glaucoma, toca a vida normal. Se eu vejo uma pressão alterada ou uma pressão limítrofe e eu olho o nervo óptico, é um nervo óptico suspeito, com um aspecto que não está tão normal, aí eu lanço mão de pedir mais exames ou de lançar mão de solicitar exames laboratoriais mais detalhados que vão me trazer informações a mais para eu poder classificar esse paciente como tendo glaucoma ou não, tá? Deixa eu fechar o glaucoma assim. Existe alguma explicação com o cigarro dessa relação? Onde é que está o problema? Ele aumenta a produção? Ele diminui o Não, ele escoamento? É vaso. diminui o escoamento. Diminui o escoamento. Uma das vias de escoamento do humor aquoso,
ele se dá por vasos sanguíneos episclerais, ou seja, que eles ficam nessa parte branca do olho. E eles captam esse líquido que é o escoamento, é como se fosse o tal do ralo, né? E o tabaco ou o tabagismo, né, o hábito de fumar em si, as substâncias que são inaladas pelo cigarro e absorvidas pela corrente sanguínea vão levar a uma alteração dessa captação desses vasos sanguíneos. Isso fica prejudicado. Então, diminui o escoamento. Então, realmente, a chave do problema aí do aumento da pressão se dá basicamente não pelo aumento da produção, e sim pela redução do escoamento, realmente. A irritação do olho pela fumaça do cigarro pode aumentar essa produção ou não tem nada a ver? Não, na verdade, não. A questão da irritação da fumaça do cigarro, ela vai causar outros problemas. Aí a gente já entra numa segunda perna aí, que é Bora. muito frequente, talvez mais frequente, que é o quê? A fumaça do cigarro, ela vai levar a uma alteração da superfície ocular, basicamente por duas questões. Ela pode levar, por si só, a irritação que a fumaça e as suas substâncias tóxicas vão causar, até pela proximidade. Aí a gente vai entrar numa questão de duplação aí, que é o quê? A própria fumaça do cigarro, a temperatura da fumaça do cigarro, que vai subir por estar muito perto da região dos olhos, assim como as substâncias tóxicas que essa fumaça vai levar muito por proximidade. Isso pode levar à redução da produção da lágrima. A gente tem uma produção basal, que a gente chama de lágrima. O nosso olho está sempre produzindo lágrima e isso leva à lubrificação constante. Cada vez que a gente pisca, voluntária ou até às vezes involuntárias, que são a maior parte das vezes, a gente espalha uma camada de lágrima sobre o olho que vai proteger a superfície ocular, né? E o que alguns estudos mostram também é que o cigarro, além da agressão que as substâncias tóxicas causam para a superfície ocular, o tabagismo ele leva a uma redução da produção basal da lágrima, ou seja, a quantidade básica que ela é produzida, e também ela altera a qualidade dessa lágrima. A gente fala em filme lacrimal. O filme lacrimal é a camada que fica recobrindo a superfície ocular, que é renovada a cada piscada. E ela, entre uma piscada e outra, ela tem que ter alguma duração dela estando estável para ela fazer essa película de proteção. A gente acha que nosso olho está diretamente exposto ao meio ambiente, mas não está. Existe entre o olho e o ambiente esse filme lacrimal, que é essa camada constante de lágrima que está lá. E ela tem que durar, em teoria, até que uma nova piscada redistribua essa lágrima sobre o olho. E o cigarro, além de alterar a produção basal da lágrima, ele altera a qualidade e a duração desse filme lacrimal, reduzindo o tempo de duração desse filme lacrimal, expondo assim o olho ao meio ambiente antes do que deveria, porque às vezes não vem logo em seguida uma nova piscada para trazer mais lágrima para a superfície ocular. Isso leva a uma coisa chamada ruptura do filme lacrimal precoce. E isso leva, em última análise, a uma coisa que a gente chama a uma síndrome do olho seco, que não é só o cigarro que causa, mas o cigarro tem um papel importantíssimo contribuindo aí nessa síndrome do olho seco, no aparecimento ou no agravamento dela. Então eu já estou aproveitando aqui, Thompson, respondendo a questão da Raquel aqui, que se o cigarro pode deixar o olho mais seco, acabou de vir a explicação, duas explicações, mexe com essa capinha que protege o olho constantemente, além de reduzir a produção. E eu penso aqui, Thompson, inclusive, a própria irritação faz com que o fumante pisque mais também. E isso aí acaba também. Sim, acaba entrando num ciclo vicioso, né? Porque ele vai tentar piscar mais para tentar melhorar essa lubrificação, né? Mas uma vez que não é só a duração dessa lágrima, e sim também a qualidade dela, acaba sendo por mais que ele pisque mais, acaba sendo um processo
ineficiente, não como deveria ser, né? Então acaba Ah, tendo não, esse legal, prejuízo. perfeito. Eu estou vendo uma questão aqui da Dilmara, falando outras formas de tabagismo, como narguilha. O narguilha eu consigo entender, porque também faz fumaça igual, então não vejo diferença. Mas o cigarro eletrônico também causa danos aos olhos. Essa é nova, hein, Thompson? Porque o cigarro eletrônico é algo novo, eu não sei se já existe alguma coisa, porque é tão novo, a gente ainda está sambando em parte de doença cardiovascular, tudo isso. Não sei se já existe alguma coisa para cigarro eletrônico e olho. Você Então, sabe dizer na ou... verdade, isso é um tema novo mesmo, como você falou, né? Assim, acaba sendo um desmembramento da questão do tabagismo, assim como o narguilé, o narguilé, como você falou, e é uma coisa que é até muito frequente hoje em dia nas gerações mais novas, né? Nos adolescentes e adultos jovens, o uso tanto de um como de outro, e por vezes ambos são tidos como vilões menores do que o cigarro, o tradicional, né? E eu tenho lido, eu não conhecia muito, até fui estudar um pouquinho sobre, ler um pouquinho sobre narguile e até vi uma coisa que você comentou, alguma live anterior que você chegou a comentar isso com algum outro colega e, e ele é um falso vilão menor, né, na verdade, né? Porque ele tem até casos de maior agressão, porque não tem um filtro adequado, enfim, substâncias em quantidades até maiores de substâncias tóxicas, né, na verdade. Exato, o narguilé O, o... ele chega a dar 100 cigarros, né? Se a gente for contar a parte de monóxido de carbono, isso já foi avaliado. Então, assim, ele é um forninho, né? Então, voltando um pouquinho, ele é um forninho. Então, talvez em relação ao olho, né? Como não existe a proximidade com a temperatura, que você explicou que são os dois, né? Tanto a fumaça como a temperatura, no narguilé você não tem a temperatura porque é um cachimbo, né? Fica a torre o vasinho fica longe, então você não chega com a temperatura no olho, mas você chega com toda a fumaça e com uma carga de fumaça muito maior, Excessiva. excessiva. Exatamente. Então, é isso. Talvez você tira o fator temperatura, mas você piora na questão de substância tóxica, né? E eu acho que assim, apesar de não ter achado muita coisa e não ter muito conhecimento embasado mesmo científico, pensando agora na variável do cigarro eletrônico, eu imagino que a questão de o que eu já li a respeito do cigarro eletrônico é muito a questão do porque existem teoricamente os até sem nicotina ou enfim, eu não sei, você tá, mas eles colocam outras substâncias que são até desconhecidas, como tem aqueles cartuchinhos e eles são colocados essências ali agradáveis, sabor de menta, baunilha, morango, ou seja, parece que ali é uma brincadeira sem mal nenhum, né? Só que também eles podem colocar substâncias nocivas, que a gente não sabe exatamente quais e quanto delas tem ali dentro, né? E aquela fumaça realmente está ali em contato direto com nossa superfície ocular, né? E outra coisa, Thompson, o aerossol que ele é feito com o cigarro eletrônico é diferente. Então, o próprio impacto no olho, a gente também acaba não tendo isso, porque o aerossol é microscópico, é outro tipo de padrão que se tem com o cigarro eletrônico, que a gente vai ter que começar a pesquisar, começar a ver o que está acontecendo. Não tem a temperatura, mas é outro tipo, são outras substâncias e é um outro tipo de fumaça. Eles fazem competições nos Estados Unidos, porque a temperatura não vai para o olho, mas eles aumentam, né? Você aperta o botãozinho, tem alguns cigarros eletrônicos de tanque que eles aumentam a temperatura, eles puxam, aquilo faz uma fumaça densa de acordo com a temperatura que ele queima dentro do cigarro eletrônico. Isso não vai para o olho, mas está dentro do aparelho. E isso forma uma fumaça que vamos ter que esperar alguns estudos para saber qual que é o impacto dessa nova fumaça gerada pelo cigarro eletrônico no olho, que é realmente novo. Exatamente. Porque é uma coisa que não tem muito tempo, mas a impressão que eu tenho é que é uma coisa que está num boom, né, muito grande é, é, até porque muitas vezes é uma ideia vendida, vamos chamar assim, pelos fabricantes ou
pela própria sociedade que usa, estimula a venda e uso disso, como sendo uma coisa mais inocente, né? E por ter menos tempo, a gente sabe que em medicina a gente apanha um pouco de tempo antes de ter dados confiáveis, né? Tá aí a doença aí, o Covid, a Covid-19 aí, para nos mostrar isso que se a gente se debate muito em coisa suposta no começo que não é comprovada. Até comprovar, muita coisa é desmentida depois de um tempo, né? Então, eu acho que vale um exemplo pelo outro para que a gente veja que muita coisa vem por aí pela frente para nesse sentido de novidade, de novos estudos realmente confiáveis em quantidade para a gente poder. Mas me parece fato que uma coisa inocente não deve ser, né? Eu tenho. Vamos seguir aqui um pouquinho, porque algumas questões eu quero que você responda. Não posso passar essa live sem você responder. Existe Vamos alguma lá. doença ocular mais prevalente em fumante? Sim, sim. Essa é até uma. Eu acho que se fosse falar disso, eu acho que a grande vilã, ou o grande exemplo, coincidentemente ou não, está na minha área, né? Que é a área de retina. Existe uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, né? A sigla é DMRI. Antigamente era chamada de degeneração macular senil. Vou tentar explicar em linhas mais simples para a mácula é uma estrutura que a gente tem na retina, na parte central da retina. É a parte da retina mais nobre da visão, onde estão aqueles conhecidas células que a gente já ouviu falar lá no passado, os famosos cones e bastonetes, que são as células nervosas da retina responsáveis pela captação da visão. A mácula, que é essa região central da visão, é onde tem a maior quantidade de cones da retina, que são as células especializadas em visão de maior definição, onde são as células mais nobres em captar a imagem em detalhes. E na periferia da retina, a gente tem só os bastonetes, que são as células que captam também a visão, mas muito mais em relação a cores, a sombra, a movimento, né? E a área nobre de detalhes é na mácula, que é a parte central da visão. E a gente sabe que a doença DMRI, ou a degeneração macular, ela se dá exatamente no centro da mácula, que é onde a visão nobre está instalada. E o tabagismo, ele aumenta mais ou menos, alguns estudos variam um pouquinho isso, entre 3 a 4 vezes mais a presença dessa doença em doentes que fumam, em pacientes que fumam. Então, é uma diferença bastante grande, embora a degeneração macular relacionada à idade seja uma doença multifatorial, que a gente chama, né? Não é só o tabagismo que causa ela, né? Existem pacientes que fumam que não a terão, existem pacientes que terão ela que não são tabagistas, tá? Mas se a gente pegar amostras da população estudadas, o risco varia entre 2 a 3, até 4 vezes mais em pacientes fumantes, tá? Mas existem outras relações. Pacientes de origem de pele branca, clarinhos, de pouco pigmento, de origem de ascendência europeia, são mais predispostos. A radiação ultravioleta em excesso também tem uma relação direta com isso. Então, não é uma doença puramente causada pelo tabagismo, mas sim muito influenciada pelo tabagismo. E o que acontece, na verdade? A retina, como eu falei lá no começo, ela tem essas células da visão, vamos chamar assim, tá? De forma simples. E o funcionamento delas depende muito da saúde da retina. E a gente ouve falar muito hoje em dia em substâncias, em pacientes que tomam vitaminas, antioxidantes. O que é o antioxidante que a gente toma? Vitaminas, vitamina C e outras. Elas protegem a degradação de algumas partes do nosso organismo, a oxidação, né? E as células da retina sofrem oxidação, mais ainda quando expostas a substâncias, por exemplo, que estão presentes no cigarro. Então,
a gente está falando de oxidação de algumas células, de algumas estruturas do olho, especialmente na retina. Então, a oxidação dessas células leva a dano e o funcionamento dessas estruturas do fundo do olho e da retina ficam prejudicadas pelo dano causado por essas substâncias que são oxidantes. Elas danificam as células da retina. E aí levam a um acúmulo de detritos. É como se a retina saudável ela produzisse um lixo natural. A fisiologia da visão ela produz um lixo natural, que é empacotado e jogado fora pelas células da retina. Você imagina que uma célula da retina doente, ela não consegue mais, com a mesma capacidade, produzir esse lixo orgânico, vamos chamar assim, que é gerado pelo metabolismo natural da visão. E começa a haver um acúmulo desses detritos na retina, por incapacidade das células empacotarem e jogarem fora esse detrito, esse lixo. E ela E o começa a cigarro acumular aumenta esse lixo, é isso? ela A gente, aumenta o lixo a e gente pode diminui dizer que é que nem no pulmão, ela aumenta esse lixo e pode ter depósito disso na própria retina? É que nem acúmulo no pulmão? exatamente isso, exatamente isso. Ela acumula mais e não só acumula mais, como ela perde a capacidade de se livrar desse lixo, que seria natural. Não é que um paciente não fumante e saudável, não é que ele não produz esse lixo. Isso é um lixo natural, gerado pelo metabolismo da visão, que é o funcionamento da visão. Vamos falar claramente. A diferença é que o paciente que tem a doença, o tabagismo, a oxidação maior, ele perde a capacidade de empacotar e jogar fora esse lixo. E ele começa a se acumular. Se acumulando, ele começa a danificar a visão, levando alterações ali da anatomia da retina, formação de vasos sanguíneos anormais, tentando levar mais oxigênio para a retina. Ele leva vasos sanguíneos anormais ali que podem se romper, podem sangrar, então pode levar a hemorragia, sangramento da retina, em última análise até a cegueira, a perda da visão. É uma doença grave, grave, e a gente vê é uma doença mais presente em idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos de idade, mas pode acontecer em pacientes um pouco mais jovens que isso, mas o alvo principal dessa doença são os idosos, tanto que ela chama relacionada à idade. Existem outras degenerações da retina não relacionadas à idade, essa é relacionada à idade. E aumenta muito a presença dela pelo tabagismo. Aí eu posso dizer que no olho, o cigarro acelera também, o olho ele fica mais velho. Quando o fumante, eu posso dizer isso? Que o Perfeito. cigarro ele acelera Ele e acelera o envelhecimento do o olho. envelhecimento ocular. Hashtag Isso. o cigarro acelera o envelhecimento ocular. Exatamente. Por questões oxidativas mesmo, né? Como a gente vê em outras partes do corpo, né? E aí vem a briga, a eterna briga. O paciente que tem a degeneração macular, ele é necessário fazer alguns tratamentos com uso de antioxidantes tomados por via oral, né? Complexos vitamínicos. Mas a gente cai num dilema. O paciente fumante, não adianta ele ficar tomando o antioxidante se ele está também ingerindo o oxidante também, né? Você fica enxugando o gelo. Aham. Você não vai na causa, né? A causa é tirar a agressão. Exatamente. Exatamente. Você tem que diminuir. É claro que você tem que tentar melhorar o resultado da agressão, mas você tem que também parar de agredir, né? Então é um dilema muito grande. E é difícil você pegar um paciente. Você deve ter isso também. Você tem pacientes que querem se livrar do tabaco, do fumo, jovens, mas tem os idosos também. E eu sinto na minha área, que eu pego muitos desses pacientes jovens, ou velhos, mais idosos, digo, e é mais difícil de você, na minha percepção, ter adesão desses pacientes mais idosos, que eles já estão calejados há mais tempo, menos estimulados muitas vezes eles falam, não, mas eu já fumo, é muito difícil largar. Os jovens, muitas vezes, eu percebo que pode ser mais difícil, mas eles têm talvez mais estímulo em tentar parar. O idoso, muitas vezes, ele se deixa vencer mais fácil.
E no meu ramo é isso aí, ele é o alvo dessa doença, né? Então, é uma briga eterna isso aí. Mas eu acredito que estatisticamente não, porque assim, os extremos eles são menores, a gente tem menores prevalências, né, nas populações mais jovens e nas mais idosas, então o grosso fica mesmo no mainstream, assim, na parte média, né, entre 30 e 60 anos, esse é o grosso dos fumantes que tem mais resistência em parar de fumar. A gente tem visto uma inversão disso, mas o grosso que fica ali é nessa faixa etária, então os idosos até eles têm uma prevalência menor de tabagismo. É claro que a gente está falando o que é mais dependente, ele vai relutar mais nesse sentido mesmo. Eu quero voltar um pouquinho então, Thompson, só para deixar bem sedimentado. Então, do ponto de vista de prevalência, a doença mais prevalente no fumante é essa degeneração macular. É isso? Eu acho que assim, pensando em gravidade, não tem dúvida disso, tá? Aquilo que a gente falou no passo anterior, do olho seco, da irritação, talvez seja mais frequente porque você tem, mais prevalente porque você tem, aí nesse grupo de pacientes, você vai ter os jovens também ali, então, você tem, acaba que, se não Mais. todos, talvez uma grande parcela dos fumantes, você vai ter a alteração de superfície ocular, de lubrificação, mas numa menor gravidade. Se a gente começar a pensar em impacto prevalência versus gravidade, aí eu acho que eu iria para a degeneração macular sem dúvida nenhuma, né? E deixa eu perguntar algo prático. Você, na prática, você vê os fumantes te procurando e eles não fazendo a relação de que, nossa, eu estou sentindo meu olho mais seco, doutor. E ele é um fumante e ele não faz a menor relação. Eu te digo isso porque muitos fumantes, eles só assim, nossa, uma gastrite, essa, já tive úlcera, não sei o quê. E eles não correlacionam que tem que parar de fumar pode ser o principal fator para ele melhorar disso. E da parte ocular, Thompson? Eu acho que também eles tendem eu acho que, até por questão natural, o tabagista, quando pensa em problema de saúde ligado ao tabaco, mesmo que ele tenha essa consciência e tenha dificuldade, ou até a não vontade de parar de fumar em alguns casos, eu acho que tem muito a questão da questão pulmonar, né? Estabelecida porque é o mais óbvio, é o mais. Então, eu acho que a questão ocular, como você falou da questão gástrica, de gastrite, eu acho que ela acaba passando muitas vezes desapercebido. Eu não lembro de paciente que chegou no consultório para mim falando que o olho estava irritado por conta do cigarro. Assim, é uma coisa que realmente não Não existe essa existe. ligação, né? E Uhum. o olho seco é uma patologia muito prevalente no consultório oftalmológico, muito. Só que ela não é também puramente pelo cigarro. A questão hoje em dia de uso Poluição excessivo, ambiental. poluição ambiental, umidade relativa do ar baixa, essa época do ano é um exemplo claro disso. Estamos falando em Covid, em pandemia, isso também fica muito claro. Hoje em dia as pessoas estão muito mais tempo em frente a uma tela de computador, celular, tablet. Quem estudava na escola agora estuda no computador. Quem trabalhava no escritório agora trabalha no computador. E muito tempo de tela também um outro braço que a gente tem falado bastante na oftalmologia, é a síndrome do olho seco por conta do uso excessivo de tela. A gente pisca menos também quando está nas telas, né? Então aí desdobra para um outro problema. Então o olho seco ele é muito mais amplo do que só o cigarro. Mas como o cigarro tem essas questões que a gente falou, da fumaça e da temperatura, eu encararia ele como uma coisa que eu acho difícil que um fumante habitual não tenha nenhuma alteração de superfície ocular por conta do cigarro, né? Acaba sendo uma coisa muito frequente. Só que os sintomas são mais brandos, mais leves ou mais divididos entre outros problemas e ele acaba passando mais batido. Na degeneração da retina, acaba sendo uma coisa de maior gravidade que pode, inclusive, levar à perda visual definitiva. E aí acaba tendo um impacto maior. Eu posso dividir assim, Thompson, é, o cigarro ele age em duas frentes, né? A parte mecânica que vem da fumaça e tem a parte que é inalada e absorvida e vai ter os efeitos
né? E essa parte talvez seja pior, porque é o que dá doença grave, conforme que você falou. E a doença local, ela, lógico que ela é, não que ela seja menos grave, porque ela pode dar doenças graves também da fumaça, Sim, Thompson. sim, tem, sem dúvida. Inclusive, tem estudos que mostram uma coisa que eu não tinha falado, mas já que você abordou, acho que até abriu o leque, uma abertura para uma informação. Usuários de lente de contato aumenta o risco de infecção por conta das substâncias que podem ser absorvidas pela lente de contato e aí aumenta o risco de infecção de superfície ocular, algumas ceratites que a gente chama. A ceratite é a infecção ou inflamação da córnea, que é a superfície ocular, por conta de excesso de absorção dessas substâncias tóxicas pela própria lágrima e pela lente de contato, que estando em contato com o olho constantemente, eu sou um exemplo disso, eu sou míope, eu uso lente de contato há 30 anos, praticamente diariamente. E a lente de contato é um excelente método de correção de problemas visuais, né? Mas o paciente usuário de lente de contato, ele tem que ser acompanhado com regularidade, porque uma série de problemas por mau uso pode acontecer. E o tabagismo, ele é um dos problemas que pode agravar nos pacientes usuários de lente de contato também, por conta dessas substâncias que podem ser. Então, realmente, não estamos falando de coisa que não é grave. Ela é mais prevalente, muitas vezes não grave, talvez, mas causando desde sintomas tidos como corriqueiros pela população, como a vermelhidão, ardência ocular, coceira dos olhos, alergias oculares, até casos mais graves, como, por exemplo, essas infecções ou inflamações da superfície ocular, agravadas, por exemplo, pelo uso de lente de contato. O Thompson, deixa eu te perguntar, existe câncer ocular? E tem alguma relação com cigarro? O cigarro pode Boa gerar. pergunta. Boa pergunta. Na verdade, existe câncer ocular primário, né? Ou seja, de origem ocular, e existe câncer ocular que é metástase, ou seja, secundário a uma patologia, um câncer longe do olho, né? É, até onde eu sei, os casos de câncer de olho ou de estruturas do olho provavelmente estão mais relacionadas às metástases causadas, por exemplo, talvez por uma metástase de tumor pulmonar, por exemplo, que possa levar a uma metástase ocular. Não são tão comuns assim, né? Você sabe, as metástases de câncer pulmonar, elas são mais ligadas a outros órgãos que não o olho, mas pode acontecer. E aí sim teria uma relação, de certa forma, indireta, mas com o tabagismo. Não sei, precisaria dar uma olhada em estudos mais detalhados. Talvez, pela temperatura, a gente sabe que algumas patologias de câncer estão ligadas à exposição excessiva a temperaturas elevadas. Existem estudos de populações orientais com câncer de língua e boca e garganta, né? Por conta de hábitos de tomar bebidas quentes com mais frequência, enfim. Então, talvez possa haver uma relação disso, sim, com a fumaça. Mas eu não, para ser sincero, eu não tenho estudos muito de minha parte conhecidos nessa área. Na sua prática, se o paciente ele é um fumante, você procura alguma coisa específica ou o exame é um exame normal? Como é que existe algo que te oriente em algum sentido? Que nem para mim, doença aterosclerótica está diretamente relacionado a tabagismo. Então, é claro que um paciente que tem uma carga tabágica alta, fumou durante 40 anos, um maço por dia, eu vou pesquisar sim doença coronariana, ou pelo menos eu vou ficar com a minha antena ligada em relação a. Existe alguma coisa que você procure mais no fumante? Quando você sabe que ele é Sim, um fumante, já puf? sem dúvida, porque assim, o paciente que na nossa anamnese ali, na nossa entrevista de consulta, né, que ele mostre o hábito do tabagismo, uma vez que eu faço essa leitura de menos tempo, mais tempo, ou de maior quantidade de cigarros por dia, enfim, claro que essa avaliação da superfície ocular é feita em qualquer paciente na consulta habitual. Então, eu vou avaliar, por exemplo, a produção da lágrima, a qualidade da lágrima dele,
de qualquer maneira. Se ele é um usuário de lente de contato, isso eu vou ficar de olho também nessa situação. E aí, como eu te disse, se é um paciente que tem mais de 40 anos de idade ou uma história familiar de glaucoma presente, eu vou medir a pressão ocular dele, vou já olhar fundo de olho e também a questão, se for um paciente mais idoso, depois dos 55, 60 anos de idade, eu vou olhar com mais carinho a questão do fundo de olho para examinar a retina, porque tem a história da degeneração da retina. Especialmente se ele for o paciente... Aí a gente conversa sempre, eu sempre exponho muito essa questão do risco maior, né? E esse paciente passa a ser um paciente que eu vou taxativamente, todo ano, olhar com carinho maior e com cuidado maior o fundo de olho desse paciente, especialmente falando na minha área da retina, porque esse paciente é um paciente que vai até o fim da vida, ele vai estar mais exposto a esse risco. Duas perguntas rapidinhas, que em 4 minutos, a relação com conjuntivite e catarata. Tem que ser rápido agora, temos 3 minutos para acabar. Então vamos lá. Então vamos ser rápido. Conjuntivite. Conjuntivite é uma inflamação do olho, da parte branca do olho, que é a conjuntiva. Na verdade, a parte branca do olho, ela é recoberta por uma membrana transparente, que é a conjuntiva. A inflamação dela é a conjuntivite. A conjuntivite pode ser infecciosa ou não. Se a gente falar de infecção por vírus e bactéria, não existe uma relação direta com o tabagismo. Mas a conjuntivite química irritativa, ela pode sim ser causada ou piorada pela fumaça do cigarro ou pelas próprias substâncias, tá? E falando de catarata, catarata é a opacidade do cristalino. A lente que a gente tem dentro do olho, que é o cristalino, que tem esse nome por ser transparente, ela não é uma doença, porque todos nós teremos catarata quando mais velhos. Chama-se catarata senil. A catarata senil ou catarata relacionada à idade, sim, tem relação ao cigarro, tá? Ao tabagismo, ao fumo. Tá? Existem estudos que mostram um risco maior, tanto, novamente, pelas substâncias inaladas, como pela presença da fumaça muito próxima. Inclusive, aí a gente vai entrar até num parênteses aí, o hábito de tabagismo de cachimbo. O cachimbo, hoje a gente não vê com tanta frequência, a posição que o cachimbo fica em relação ao olho e a fumaça que solta é descrita como um risco maior, por causa da proximidade que essa fumaça vai soltar. E, então, assim, falando particularmente da catarata senil ou relacionada à idade, sim, existe um aumento de chance em pacientes fumantes, sem dúvida nenhuma. Bom, Thompson, eu até tinha separado algumas outras questões, mas não vai dar, porque senão me derrubam aqui. O Júnior, ok, respondido. Eu tinha que estava a questão dele aqui pendente, que era da conjuntivite, que você já respondeu muito bem, Thompson. A Lori também está agradecendo aqui a explicação da parte do glaucoma. E aí, tá faltando 2 minutos. Eu voltaria então com a hashtag na catarata também, a mesma coisa. O cigarro acelera o envelhecimento ocular, ou seja, para catarata é a mesma coisa, né, Thompson? Sem dúvida. Eu acho que se a gente pudesse resumir a live aqui, a gente diria que o cigarro, ele tende, o tabagismo em si, ele tende a causar os danos que o envelhecimento da própria pessoa já causaria, ele acelera, além do risco de causar coisas que a pessoa não teria se não fumasse. Então, ele é prejuízo sim, e seguindo a sua linha do Feliz Sem Tabaco, a pessoa que não fuma ou que se livre do cigarro, ela vai estar beneficiada por todas as partes de saúde, mas aí puxando a sardinha para o meu lado, também pela visão e pela saúde ocular dele. Thompson, queria agradecer, foi uma honra ter você com a gente, foi sensacional, aprendi muito, tenho certeza que quem estava aí aprendeu muito também, e se ficou alguma questão, mas faça seus remarques finais, tem 45 segundos para acabar, por favor. Obrigado. Não, eu que agradeço assim, a oportunidade, peço desculpa aí pela inabilidade, é minha primeira live nessa era de... Então eu fui pego meio assim de... Que honra! Que bom! Muito versátil, não sou muito versátil em frente à câmera, mas eu acho que espero ter podido passar o principal aí. Me coloco à disposição aí, ou via o seu canal, ou via o meu canal aí. Quem quiser tirar dúvidas aí,
e esclarecer. Vai ser um prazer poder ajudar, porque estamos aí para isso, né? Vai cair aqui, Thompson. Tchau. Fica com Deus. Um Obrigado. abraço. Beijo a todo mundo. Valeu, Obrigado Thompson. Um você. abraço. Um Obrigado, muito abraço. obrigado, Márcio. Valeu, Abraço. até Tchau.